Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o desfecho da ação judicial da chamada máfia da merenda. Nosso entrevistado é Fernando Capês, procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, atualmente licenciado, e deputado estadual do PSDB por 3 legislaturas. Fernando Capês foi presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Obrigada por estar conosco. Prazer. Bom, Capês, você foi alvo de denúncias do Ministério Público de São Paulo de ter supostamente desviado 1.100.000 reais dos cofres públicos junto a empresários de uma cooperativa agrícola. Isso aí recebeu até o nome foi chamado o escândalo da merenda escolar. Bom, a denúncia foi acolhida pelo Tribunal de Justiça aqui em São Paulo e na semana passada a segunda turma do Supremo Tribunal Federal trancou esse processo, sob a justificativa de que não havia justa causa, indicando que houve abuso de autoridade. Eu acho que essa é uma boa oportunidade para ouvirmos o seu lado. A que conclusão você chegou? Maria Lídia, quando você olha a minha carreira, eu falo procurador de justiça, integro o Ministério Público de São Paulo, que é o maior Ministério Público do país há mais de 30 anos, combateu a corrupção a vida toda, é autor de vários livros esses que são, muitos deles, recordistas de venda no país inteiro, faço palestra no Brasil inteiro, tenho uma legião de seguidores. Em 2006 resolvo sair candidato, tenho 100 mil votos no primeiro mandato, 215 no segundo, e 307 mil votos nesse último mandato. Fui o deputado mais votado das últimas décadas e presidente da Assembleia. Controlei um orçamento de 1.100 bilhões de reais. Ou seja, no mesmo ano em que surgiu essa acusação, eu controlava um orçamento de 1.100 bilhões de reais. Eu tenho tudo documentado. Nessa minha gestão de presidente, eu economizei para a Assembleia 80 milhões de reais. Permita-me fazer essa breve introdução. Desses 80 milhões de reais, eu tinha 58 milhões de reais de contratos já assinados para executar, chamei todos para renegociação e em vez de 58, eu economizei 24 milhões e gastei apenas 34. E a quem interessa? Bom, então veja bem. Tudo que aconteceu... Então veja bem, se é uma coisa... Veja bem, se me vincular a uma coisa como essa, é mais do que absurdo, é ridículo, você precisa saber, amor, como é que se chegou a isso? Como é que um absurdo, ridículo, ganhou esse contorno? Foi feita uma espuma de tal monta que chegou até a levar o oferecimento de uma denúncia e o recebimento da denúncia. Bom, em primeiro lugar, a investigação. Por que foi trancada a ação penal? Porque equivale a uma rejeição de uma denúncia. Sim. Só se rejeita uma denúncia quando não tem absolutamente nada. Muito bem. Por que foi rejeitado? Por que não tem absolutamente nada? Porque em janeiro de 2016, quando eu estava passeando com as minhas filhas de férias, numa delegacia de polícia no interior de São Paulo, testemunhas estavam sendo coagidas para mencionar o meu envolvimento. Bom, então, tudo isso foi público, tudo isso foi publicado, nós acompanhamos, falamos sobre isso, inclusive aqui no Jornal da Gazeta, mas agora, numa análise de tudo isso que passou, a indagação, a quem interessa essa, né, inseri-lo nessa história que é um descalabro. Bom, primeiro, houve um interesse político. Político? Em que sentido político? Político no envolvimento do meu nome. Ora, presidente da Assembleia, o país numa crise, vários poderes pedindo suplementação de verba orçamentária. A Assembleia não pede suplementação de verba, ainda devolve 16 milhões de reais para o governador. A Assembleia aprova mais de 80 projetos em menos de um ano, um recorde absoluto. Começam a falar meu nome como pré-candidato ao governo do Estado. Mas foi para atingir Fernando Capês ou para também atingir Geraldo Alckmin, não, que era público e notório, que tinha pretensões a sair candidato à presidência? O objetivo inicial e primordial foi atingir o meu nome. Tanto que, para que você vai forçar testemunhas a falar, eu ouvi dizer que ele estava envolvido, depois essas testemunhas dizem, ele não está envolvido, eu fui coagida e menti,
porque senão não seria libertado. E o Ministério Público entrou nesse, né, vamos dizer, nessa chamada farsa, segundo o seu relato, que tem, segundo também o que Capês acaba de dizer, cunho objetivo político. O Ministério Público entrou nessa, tinha objetivo político também? Bom, então, uma das testemunhas disse que o promotor redigiu o depoimento dela e deu para ela assinar. Promotor. A outra disse que o promotor participava junto com policiais da coação nos fundos da delegacia, não na sala do depoimento. E foi gravada essa coação. Então já começa daqui a coisa meio estranha. E aí, com uma irresponsabilidade que eu jamais vi, além de ter coagido testemunhas, os fatos são vazados para a imprensa. Depois, existe uma delação, também feita ali no cárcere, e essa delação, que estava sob sigilo, é vazada para a imprensa também, para esquentar aquela investigação. Depois o delator é ouvido na presença do desembargador e disse: o deputado Fernando Capês nunca me pediu dinheiro e nunca tive intimidade sequer para fazer esse pedido. Bom, eu tenho a impressão que se no Supremo Tribunal, a instância superior, o processo foi trancado, tudo isso foi levado em consideração. Agora, olhando aqui para o presente, o senhor deixa claro que tudo isso foi armado com objetivos políticos de quê? Interceptar as suas pretensões a ser candidato ao governo do Estado? Olha, eu não sei. E quem se beneficiou com isso? Eu, ao contrário de quem me acusa, eu prefiro ter provas para falar, mas eu tenho exatamente todas as suspeitas e indicações. O que eu posso dizer é o seguinte: não foi o Supremo. A Corregedoria Geral da Administração ouviu todas as testemunhas. As testemunhas da Secretaria da Educação, secretário, chefe de gabinete, coordenadora de licitações, funcionários, o deputado Fernando Capês nunca interferiu. Os membros da cooperativa disseram: nós somos coagidos a mencionar o envolvimento do deputado e ele não tem nada a ver com isso. O delator, a mesma coisa. Isso é a Corregedoria Geral da Administração. E o senhor vai entrar na justiça contra essa situação toda que, segundo o senhor descreve, foi montada? Vai entrar na justiça Marielle, mas por injúria, calúnia, difamação? Eu estou aguardando Ou vai ser apenas um clamor e uma revolta? Estou aguardando o momento certo para fazer isso. Agora, além da Corregedoria Geral... Em que sentido no momento certo? Veja, eu já não poderia ter entrado com essas ações antes, não poderia ter falado antes. Eu prefiro me defender, deixar claro e fora de qualquer dúvida o não envolvimento e o abuso dessa investigação, para depois agir e tomar minhas providências. Agora, note uma coisa: o desembargador, que foi o relator que acompanhou toda a investigação no Tribunal de Justiça, votou pela rejeição da denúncia. O corregedor do Tribunal de Justiça, num voto muito fundamentado, votou pela rejeição da denúncia. O desembargador decano do Tribunal de Justiça votou pela rejeição da denúncia. 9 desembargadores votaram fundamentadamente pela rejeição da denúncia. E dos 12 que votaram pelo recebimento, 11 votos não tiveram sequer motivação. Ora, para o Supremo Tribunal Federal trancar uma investigação, é porque realmente não tem nada. Agora, o que nós estamos avaliando? Foi um dano enorme, um sofrimento enorme, desnecessário para minha mulher, que é promotora de justiça, para as minhas filhas, que sempre tiveram e têm orgulho do pai e sofreram no colégio esses 2 anos e meio. E politicamente para o senhor? Politicamente é o que menos me afetou. Eu recebo visitas no meu gabinete de 60 a 70 estudantes para conhecer a Assembleia Legislativa toda semana, quase todo dia. Não para de vir pedidos para fazer palestras no estado de São Paulo e no Brasil inteiro. Quem me conhece não acreditou nisso. O senhor teve solidariedade e apoio dos seus pares no PSDB? O próprio governador Geraldo Alckmin, então governador, o apoiou? Veio a público defendê-lo? O governador deu declarações logo que iniciou esse escândalo, dizendo que não acreditava, que achava um absurdo um promotor ter mais de 30 anos praticar uma coisa hedionda que nem essa. Vários promotores na minha classe me apoiaram. Eu digo o seguinte: para fazer uma coisa como essa, só se eu tivesse perdido completamente a sanidade mental. Felizmente, o Supremo Tribunal Federal arquivou, mas que seja responsabilizado quem abusou. Ok. Eu agradeço muito. Obrigado pela oportunidade. A sua entrevista, o esclarecimento. Muito obrigado. Que haja outras oportunidades. Obrigado.